Olá pessoal, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto Pessoa e eu trato de assuntos ligados a oráculos, previsões, terapias e espiritualidade aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Meus últimos vídeos eu tenho produzido conteúdos de radiestesia, de radiônica, de mesas radiônicas. E nesse vídeo aqui eu resolvi tratar dos fundamentos do meu trabalho, citando alguns autores, alguns professores, sacerdotes que eu tenho contato ao longo da minha caminhada de trabalho. Nos vídeos futuros eu pretendo trazer novas previsões, eu tenho alguns conhecimentos para compartilhar com vocês, algumas experiências. Então esse vídeo aqui vai ser importante para vocês saberem quais são os fundamentos e referências nos quais eu me baseio para falar tudo o que eu já falei aqui no canal e tudo o que eu ainda vou falar aqui, incluindo previsões e conhecimentos que eu vou compartilhar com vocês. Então, esse vídeo aqui é um vídeo de fundamentos e referências, né, da linha de trabalho que eu executo aqui no canal, de tudo que eu falo aqui para vocês. Então, vamos começar. Uma das primeiras referências que eu quero citar aqui, que eu me baseio bastante no trabalho dele, é o professor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um médico psiquiatra, né, formado pela USP, e ele faz parte da Associação de Médicos Espíritas. Ele tem um trabalho importante dentro da medicina e da psiquiatria espírita. Eu fiz um curso de pós-graduação com esse professor, tá? Com o professor Sérgio Felipe de Oliveira. Isso na época em que eu ainda estava fazendo faculdade de psicologia na USP. A minha faculdade foi do ano de 1995 até o ano 2000. No último ano da faculdade de psicologia, eu já comecei a fazer a pós-graduação do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Né? Então eu fiz essa pós-graduação no ano de 2000 e 2001, foram 2 anos. Ele tem um instituto Pineal Mind, tá? Onde ele estuda a glândula pineal e as conexões, as funções espirituais da glândula pineal. Tá? Ele é um psiquiatra, como eu falei para vocês, e ele faz esse estudo correlato entre medicina e espiritismo. E como eu disse para vocês, eu fiz uma pós-graduação de 2 anos com o professor Sérgio Felipe de Oliveira e fiz uma monografia, tá? A temática da minha monografia foi sobre psicologia e espiritismo e eu publiquei essa monografia nesse livro que se chama A Quinta Força, é um livro meu, tá? Esse livro foi publicado no ano de 2003. O livro já está totalmente vendido, né? Assim, faz tempo, né? Para encontrar esse livro agora só em sebos, né? Por esses dias eu encontrei o livro na Amazon, tá? Assim, acho que tinha uns 3 exemplares desse livro, do livro que eu publiquei, sendo oferecido na Amazon. Então, essa é a primeira referência importante, e isso significa que o espiritismo, tá? O espiritismo kardecista, ele é uma referência importante do meu trabalho, de muito do que eu falo aqui no canal. Eu participei durante 10 anos de maneira ativa no movimento espírita, né? Fui espírita kardecista por 10 anos de maneira bastante ativa. Fiquei mais de 5 anos trabalhando na ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Né? E eu estudei bastante essa conexão entre espiritualidade e psicologia. E esse é um dos fundamentos do meu trabalho aqui no canal. No estudo entre psicologia e espiritualidade, também fiz um estudo importante da física quântica, tá? Da física quântica numa leitura espiritualista. Não é a física quântica que se ensina nas universidades, nas faculdades, tá? Não é isso. É uma física quântica que filosoficamente tem também uma conexão com a questão espiritual. E aí, nesse sentido, tem 2 autores que são principais para mim, que são as minhas principais referências.
Um deles é o Fritjof Capra, nesse livro aqui, O Tal da Física. Então, quando eu eventualmente falo sobre física quântica, eu falo dentro dessa referência Fritjof Capra e também dentro da referência do Amit Goswami. O livro aqui é o Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Então são dois autores para mim, o Fritjof Capra e o Amit Goswami, sobre física quântica numa interpretação espiritualista, tá? Não é a física quântica que se estuda, por exemplo, numa faculdade convencional, seja ela qual for. Esse fundamento ele é importante porque boa parte do meu trabalho com radiestesia, com radiônica, com mesas radiônicas, eu tenho várias mesas radiônicas que são mesas quânticas. A palavra quântica não tem a ver com a concepção de física quântica que se estuda nas faculdades, mas sim com essa concepção, com essa daqui, tá? Que faz uma leitura espiritualista dos fenômenos físicos e quânticos. Tá? Então é uma outra visão. E é essa visão que está por trás da maioria das mesas radiônicas, das mesas quânticas que eu apresento aqui no canal. Então eu preciso sinalizar esse fundamento como importante também. Esse estudo de física quântica eu já faço há muitos anos. Na época em que eu já fazia o curso do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, na época em que eu já participava do movimento espírita de maneira muito ativa, eu já fazia esse estudo da física quântica. Tanto é que eu tenho capítulos sobre esse assunto no livro que eu publiquei no ano de 2003. E esses fundamentos atualmente eu estou usando bastante nas terapias de radiestesia radiônica e mesas radiônicas. Outra referência que eu quero comentar com vocês e que também teve um papel importante na minha formação, principalmente como terapeuta holístico, é a terapeuta e psicóloga Maria Ângela Chiamendi. Ela tem programa na Rádio Mundial e eu cheguei a fazer curso de Reiki com ela, fiz curso de terapia de regressão, eu tenho essa experiência em terapia de regressão. Atualmente eu não ofereço terapia de regressão, mas eu já fiz terapia de regressão com a Maria Ângela Chiamendi, fiz o curso dela de terapia de regressão e trabalhei uma época nesse tipo de trabalho, tá? Nesse tipo de terapia. Isso antes de eu ter o canal, inclusive, antes de eu ter esse canal aqui. O canal no YouTube eu tenho desde 2014. Essa época em que eu fiz cursos da Maria Ângela Chiamendi pega mais ou menos o ano de 2005, 2006, né? Então foi uma época importante aí, em que eu investi bastante em formações terapêuticas, né? Na época da minha faculdade, ali 1995, 2000, né? Eu já estava fazendo uma formação em terapia floral. Então quando eu cheguei nos cursos da Maria Ângela, eu já tinha formação como psicólogo, terapeuta floral e astrólogo, né? A astrologia, eu comecei a trabalhar com astrologia desde 1992. A astrologia, na verdade, é minha referência mais antiga, né? É minha referência e meu fundamento mais antigo. Porque a astrologia eu comecei a estudar já como adolescente. Com 14, 15 anos, eu já estudava astrologia. Hoje, né, nesse momento, hoje é dia 4 de setembro, hoje eu tenho 48 anos. Uma coisa que é importante de colocar como fundamento aqui é que a minha vida profissional na astrologia ela tem duas fases. Uma primeira fase que foi bastante marcada pela astrologia moderna, uma astrologia moderna de orientação astropsicológica, que foi inclusive o que me levou a fazer a faculdade de psicologia, né? Também para aprofundar essa visão da astrologia numa vertente psicológica. Isso pegou a década de 90, no meu caso, e foi até mais ou menos 2005, 2006. Em 2008 eu comecei a ter mais contato com a astrologia tradicional. E aí, pegando de 2008 até 2012, também foi aonde eu fiz a minha formação como astrólogo tradicional.
e eu fiz essa formação em astrologia tradicional com o Célio Barros e o Antônio Brito. Quando eu fiz a formação de astrologia tradicional com esses dois astrólogos, o Célio Barros e o Antônio Brito, eu já era astrólogo há muito tempo, tá? Eu sou astrólogo desde 1992. Então, quando eu cheguei até eles para fazer o meu curso de astrologia tradicional na Gaia, né, na escola Gaia, eu já tinha uma bagagem bem extensa dentro da astrologia, mas dentro do paradigma modernista e psicológico. Então, eu fiz uma mudança de paradigma, revi todos os meus conceitos de astrologia, tudo. E aí, isso cria um certo tensionamento, né? Porque eu estava num paradigma, de repente, eu me vi diante de um outro paradigma desafiador, porque a astrologia tradicional traz questões muito diferentes da astrologia moderna, né? Os astrólogos entre si são muito combativos nesse debate. Quem é astrólogo moderno critica a astrologia tradicional, quem é astrólogo tradicional critica a moderna, né? Então, assim, eu me vi diante desse tensionamento, mas a melhor solução que eu achei para mim e que faz mais sentido atualmente foi exatamente integrar os dois conhecimentos. Entender que a astrologia tradicional ela tem um paradigma importante, ela é a base, é o fundamento da astrologia, e a astrologia moderna é uma evolução, tá? É um novo paradigma, mas tem que partir da base, que é a astrologia tradicional. Então, para mim, hoje, né, eu não tenho conflito nenhum entre a astrologia tradicional e a moderna, eu uso as duas vertentes. Eu uso as duas ferramentas, eu integro as duas ferramentas, ainda aproveito elementos da astrologia kármica, que na verdade a astrologia kármica ela é um paradigma, ele é meio paradoxal, porque se você pensar na ideia de uma astrologia kármica, o conceito de kármica, né, o conceito de karma, né, se refere a algo muito antigo, a vidas passadas. Então a gente poderia pensar na astrologia kármica como algo que deveria ser uma astrologia tradicional, mas na verdade ela é uma vertente moderna, né? A astrologia kármica ela é astrologia moderna, na verdade. Então, eu uso um pouco de todas essas vertentes numa síntese pessoal que faz sentido para mim. Então, para mim, faz todo sentido integrar todas essas abordagens numa única astrologia, numa única prática de astrologia, ou num único entendimento de astrologia. Então, a astrologia que eu faço combina a astrologia tradicional, moderna e um pouco da kármica, né? Tudo isso faz com que eu continue sendo um astrólogo moderno. Eu não sou um astrólogo tradicional. Embora eu tenha a formação, mas eu não sou um astrólogo tradicional. Porém, a minha base atualmente, né, a minha linha de raciocínio, ela se constrói a partir da astrologia tradicional, evoluindo para a moderna e a kármica. Tá? Tudo isso numa síntese pessoal minha. Então, de uma certa maneira, a minha prática ela é bem peculiar, é minha, né? Já é uma construção minha que eu fui fazendo ao longo dos anos de estudos e práticas. Em um determinado momento, a prática da astrologia para mim perdeu o sentido de apenas fazer previsões. Tá? Então, assim, para mim não faz mais sentido atualmente só fazer previsões na astrologia. Para mim o que faz sentido é usar a astrologia como uma ferramenta de avaliação que me ajuda a orientar técnicas terapêuticas, espirituais e magísticas para mudar o destino. Então a astrologia para mim hoje não serve apenas para prever o destino. Serve para prever o destino, mas também serve para mudar o destino. A minha linha de trabalho hoje, a ênfase da minha linha de trabalho hoje é mudar o destino, não é apenas prever, tá? Seja através do trabalho com a astrologia, seja através do trabalho com todos os outros oráculos. Isso vale para os outros oráculos também. Tarô, baralho cigano, numerologia, búzios, seja qual for o oráculo de anjos
I Ching. Então, assim, são todos oráculos que eu já mexo há muitos anos, tá? Esses oráculos que eu citei para vocês, eu sempre estudei esses oráculos de maneira paralela à astrologia. O primeiro oráculo que eu trabalhei, sempre estudei, foi e é a astrologia. Né? Mas os outros oráculos eu fui estudando de maneira paralela. O tarô mesmo eu já estudo há muitos anos. Na época em que eu ainda estava fazendo faculdade de psicologia, eu também já estudava o tarô. Já fazia minhas tiragens de tarô, inclusive para os meus colegas de classe. Mas, até por ter também esse interesse em trabalhar com os oráculos num contexto de terapia, de aconselhamento, de mudança de destino, de trabalhos espirituais e magísticos, então eu me aprofundei em algumas outras vertentes espirituais, e uma das vertentes que eu me aprofundei, estou me aprofundando ainda, estou fazendo cursos de formação, é na Umbanda. Tá? A Umbanda, ela é uma religião que ela integra conhecimentos do espiritismo kardecista, das religiões indígenas, das religiões africanas e do cristianismo católico. Tá? Então a Umbanda como religião brasileira, tá? A Umbanda é uma religião criada no Brasil. Pouca gente sabe disso, mas o Candomblé também, né? Muita gente não sabe disso, mas o Candomblé também é uma religião brasileira, tá? O que é religião africana são os cultos de nação, é diferente. Então você tem os cultos de nação lá na África, e os cultos de nação, eles são separados, tá? É por isso que se chama culto de nação. Então você tem um culto de nação de um orixá, como por exemplo Oxum, um culto de nação de um orixá como Oxóssi, ou outros orixás. Quando chega no Brasil, você tem uma junção de tudo isso, que aí você vai ter os candomblés. Tá? Os candomblés, na verdade, é um espaço de cultuação de todos os cultos de nações. Os cultos de nações que são separados lá na África, aqui no Brasil eles são cultuados todos juntos no mesmo lugar, e aí você vai ter o candomblé. A Umbanda ainda é uma outra evolução, porque o candomblé é uma religião brasileira, no sentido de que pegou lá as religiões africanas e cultua tudo no mesmo espaço. Tá? Isso é só no Brasil, lá na África não é assim. E a Umbanda, ela traz uma outra evolução, porque pega também esses cultos africanos e faz um sincretismo, uma integração com tradições religiosas indígenas, o espiritismo kardecista e o cristianismo católico. E ainda tem uma quinta matriz, uma quinta influência importante na Umbanda, que está sendo reconhecida atualmente, que são as linhas espirituais orientais. Então a Umbanda ela tem 5 matrizes: tradições africanas, indígenas, o espiritismo kardecista, o catolicismo cristão e as tradições orientais. Tudo numa única religião, que é a Umbanda, né? E por ter essas 5 matrizes, acaba tendo também isso acaba se desdobrando em diversas vertentes, em diversas escolas. Então, existem vários tipos de umbandas, várias vertentes, assim como existem várias escolas de astrologia, várias escolas de tarô, várias escolas de N práticas diferentes. Inclusive o baralho cigano também tem escolas diferentes. Existem escolas de radiestesia, né? Vertentes ou escolas de radiestesia. E com a Umbanda acontece a mesma coisa. Com a psicologia acontece a mesma coisa, com a filosofia acontece a mesma coisa. Eu já estou bastante acostumado. A maioria dos conhecimentos que eu estudo e que eu busco, né, costumam ter várias vertentes e linhas teóricas. Essa forma de operar, ela já é muito comum para mim. Até porque, além da formação em psicologia, eu também tenho uma formação em filosofia, eu também tenho uma graduação em filosofia. Né? Então, tanto na psicologia quanto na filosofia, são linhas de conhecimento que têm várias teorias, várias vertentes. Né?
Então, para mim, isso é muito comum. E acontece a mesma coisa na Umbanda. E aí eu vou citar aqui as referências importantes de estudos que eu tenho na Umbanda e que também atravessam todos os conhecimentos, todos os vídeos, tudo que eu trago aqui de conhecimento para vocês, tá? Inclusive relacionados à radiestesia radiônica e mesas radiônicas. Então, na Umbanda, eu comecei a fazer meus estudos de Umbanda com o sacerdote Pedro Scarabello. O Pedro Scarabello, eu fiz um curso com ele, foi um curso completo de Umbanda Sagrada, que é uma das vertentes importantes da Umbanda. A Umbanda Sagrada, ela é uma vertente que foi fundada por um sacerdote chamado Rubens Saraceni. Eu não vou aqui, não é o objetivo desse vídeo explicar as várias vertentes de Umbanda, tá? Mas assim, é só para deixar claro que um dos fundamentos, uma das vertentes que eu tenho formação e estudei bastante, foi a vertente da Umbanda Sagrada. Mas depois que eu fiz esse curso com o sacerdote Pedro Scarabello, aí eu dei continuidade a meus estudos de Umbanda com o sacerdote Adérito Simões, tá? O Adérito Simões, para mim, é quase um pai de santo virtual para mim, né? E a vertente que o Adérito Simões pratica, ele chama de método montanhense, tá? Então, a vertente de Umbanda do Adérito Simões é uma vertente de Umbanda dele, da tradição dele, tá? É uma tradição que já tem aí mais de 6 décadas e que ele chama de método montanhense. O método montanhense tem muito da bagagem teórica da Umbanda Sagrada do Rubens Saraceni, tá? Então, acaba até sendo uma continuação e uma evolução da Umbanda Sagrada. Então, dentro da Umbanda, as principais vertentes que eu estudei são a Umbanda Sagrada, o método montanhense do Adérito Simões e, atualmente, eu estou fazendo um curso de Umbanda Estelar com o sacerdote Rodrigo de Ogum Choroquê. E também estou fazendo um estudo de Umbanda Esotérica, porque a Umbanda Esotérica tem muita relação com as práticas que eu já faço com oráculos e terapias espiritualistas, terapias esotéricas, né? Então, essas vertentes, na verdade, né, a Umbanda tem muitas vertentes, mas essas vertentes estão muito próximas. A Umbanda Sagrada, o método montanhense do Adérito Simões, a Umbanda Estelar, a Umbanda Esotérica. Esses métodos, eles têm muitas aproximações. O que estaria um pouco mais distante seria talvez uma Umbanda Omolocô, ou talvez uma Umbanda tradicional, mas nem isso. A Umbanda Estelar do Rodrigo de Ogum Choroquê, ela é uma Umbanda cruzada, então ela traz elementos da cultura africana. Eu também fiz um curso de Umbanda caseira, Umbanda em casa, tá? Como se fazer Umbanda em casa, com o sacerdote Jorge Scritori, tá? Que inclusive ele segue uma linha da Umbanda bem ligada à africanidade, tá? O que quer dizer isso? É como eu falei para vocês, a Umbanda, ela tem 4 vertentes principais, 4 matrizes, aliás. A Umbanda tem 4 matrizes principais, uma 5ª matriz que está sendo mais reconhecida atualmente. Essas matrizes são as religiões africanas, o espiritismo kardecista, as religiões indígenas e o catolicismo cristão. A 5ª vertente são as tradições orientais. Essa 5ª vertente, ela não é, na verdade, a vertente mais nova, tá? Tem algumas leituras que entendem que essa 5ª vertente, na verdade, é o ponto de origem de tudo, tá? Então, existe uma linha de interpretação que entende que as matrizes orientais, as matrizes espirituais orientais, elas é que são a verdadeira origem da Umbanda, inclusive das tradições africanas. E há uma certa verdade nisso, tá? Assim, quando você pega o estudo dos orixás lá na África, quando você vai mais a fundo, dá para ver que tem ali uma ligação importante. Essas tradições, elas são milenares, já existem há milhares de anos,
E pelo que parece, essas religiões africanas têm uma conexão original com tradições orientais muito antigas, muito antigas. Então, né, então, até porque a Umbanda tem essas 5 matrizes, ela tem muitas vertentes e às vezes essas várias abordagens, essas várias vertentes privilegiam uma matriz em relação às outras. Então, por exemplo, as umbandas mais tradicionais, elas costumam privilegiar mais a vertente, a matriz kardecista e católica. Tá? Então, umbandas muito tradicionais, elas costumam privilegiar mais o elemento católico e kardecista. Agora, tem várias linhas de umbanda que privilegiam mais o elemento africano, que é o que acontece, por exemplo, na Umbanda do Jorge Escritori, tá? E na Umbanda Estelar também. O Rodrigo Diogun Choroquê, ele privilegia bastante, né? O que eu quero dizer com privilegia, assim, destaca, dá mais ênfase na matriz africana, né? Já a Umbanda esotérica, a Umbanda sagrada, ela na verdade faz uma junção mesmo, tá? Assim, é como se não privilegiasse nenhuma vertente. Ela faz uma junção de todas as 4 vertentes ou 5 vertentes. A Umbanda esotérica vai acabar enfatizando mais a matriz oriental. No meu caso, Adalberto, o que vocês precisam entender é que até por eu ter contato com ter todo esse histórico com vários autores, com vários estudos, com várias vertentes, com várias linhas teóricas, no final das contas, a minha prática ela é muito pessoal minha. Né? No final das contas, o que eu faço é uma síntese pessoal, um entendimento bem peculiar do conjunto de todas essas práticas. Então, tudo que eu citei como fundamento até aqui faz parte das minhas práticas. Né? Fazem parte do meu dia a dia, fazem parte de todas as práticas que eu faço aqui no canal. Então, quando vocês assistem um vídeo meu de radiestesia, de radiônica, de mesas radiônicas, ou um vídeo de previsões, um vídeo, mesmo que seja só de astrologia ou de baralho, por mais simples que o vídeo pareça ser, o que está por trás daquele conhecimento que eu estou expondo para vocês, ou daquilo que eu estou falando para vocês, o que está por trás é todo esse fundamento que eu citei aqui no vídeo, tudo. Tá? Quando eu analiso um mapa astral, um mapa de astrologia horária, todo o meu conhecimento faz parte daquele momento em que eu estou analisando um mapa, ou estou fazendo uma tiragem de cartas, ou estou fazendo uma mesa radiônica, montando um gráfico, fazendo qualquer prática espiritual. Então, atualmente, a minha vertente de trabalho, ela é uma síntese pessoal minha, é uma criação minha. Eu fui fazendo todos os cursos, comparando os conhecimentos e montando minha própria síntese e a minha própria forma de trabalho. Tá? Então, o que eu faço, na verdade, ninguém faz. Não estou dizendo que eu sou melhor nem pior que os outros. Não é isso que está sendo falado. Não estou falando que eu sou melhor nem pior do que ninguém. Não tem isso. O que eu estou querendo dizer é que a minha linha de trabalho ela é particular, ela é peculiar. O que eu faço, da maneira como eu faço, apenas eu faço. Tá? Ninguém mais. Tá? E isso não é uma coisa estranha de se falar. A maioria dos terapeutas, na verdade, vão ter uma forma própria deles de atuar, de trabalhar. Né? Isso é muito normal. É que nem um artista. Né? E até há quem diga que as terapias holísticas, há quem diga que a própria astrologia, os oráculos, eles são uma forma de arte. Porque a pessoa que faz essas práticas, ela vai desenvolvendo um modo muito peculiar mesmo de desenvolver essas práticas. Né? Quem faz mapa astral com um determinado astrólogo, quando vai fazer com outro astrólogo, é outro trabalho, é outra arte. É como se fosse uma arte mesmo, é outra configuração, é outro trabalho. Né? E se você for fazer um mapa astral com outra pessoa ainda, ou comigo, ou com outra pessoa, é outro trabalho de novo. Então, você pode fazer 10 mapas astrológicos com 10 astrólogos diferentes, a maioria vai ver as mesmas coisas em alguns aspectos,
mas cada astrólogo também vai ter uma contribuição muito particular dada pela sua história profissional. Então, assim, serão 10 mapas astrológicos diferentes no final das contas. Se você faz uma mesa radiônica comigo, não é a mesma coisa de fazer uma mesa radiônica com outro terapeuta, com outro e com outro. Com cada terapeuta vai ter uma contribuição. Não cabe aqui dizer que um terapeuta é melhor ou pior, não é assim, não é dessa maneira que funciona. Cada terapeuta vai ter a sua contribuição, cada terapeuta vai ter o seu histórico, né, e o seu fundamento teórico e prático. A não ser que se trate de um oraculista ou um terapeuta charlatão. Quem é charlatão não tem fundamento, não tem teoria, não tem prática, não tem nada. Só tem o charlatão só tem mentiras e invenções, né? Não tem fundamento. O objetivo desse vídeo que eu estou fazendo para vocês é mostrar de onde vêm os meus fundamentos, tá? De onde vêm meus fundamentos, de onde vêm minhas referências, né? Os vários professores e mestres que eu tive ao longo da minha vida. Quem é professor também é aluno, também já teve outros professores. Eu sou o professor Adalberto Pessoa, mas até hoje eu sou aluno. Com o Adérito Simões, tá? Atualmente ele é o sacerdote que está, vamos dizer, com quem eu estou fazendo minha formação principal na Umbanda. Eu fiz meu curso de Teologia de Umbanda com ele. Estou na fase final do curso de Sacerdócio de Umbanda. Não pretendo ser sacerdote, nem pai de santo, não pretendo, não quero, não é o que eu quero. Mas eu estou fazendo o curso de sacerdócio de Umbanda para ter o conhecimento mesmo, para aplicar no meu trabalho como terapeuta magista. Essa identidade que eu tenho e que eu quero firmar, como terapeuta magista, não como pai de santo, nem como sacerdote. Não é o que eu quero, até porque eu não quero montar uma casa de Umbanda, eu não quero montar um terreiro, eu não tenho tempo nem agenda para isso, né? Eu gosto de ser terapeuta magista e oraculista. Então eu estou fazendo o curso de sacerdócio de Umbanda do Adérito Simões para absorver mais conhecimento e dar mais fundamento dos trabalhos que eu faço, inclusive de radiestesia radiônica. A radiestesia e a radiônica tem um curso próprio, tá? E eu já fiz vários cursos de radiestesia radiônica e mesas. Então é uma área de conhecimento própria. Mas, até por eu ter toda essa bagagem dessas outras áreas, eu vou juntando, né? E aí eu vou criando o meu próprio fundamento, a minha própria síntese pessoal. Por fim, né, como eu disse para vocês, eu também estou fazendo um curso de Umbanda Estelar com o Rodrigo Diogun Choroquê, né? E aí eu vou trazer algumas coisas também, né, algumas novidades. Eu já apresentei algumas coisas, eu tenho um vídeo aqui de radiestesia estelar que eu falei, tá? O Rodrigo Diogun, ele é o canalizador da mesa quântica estelar, dos gráficos de radiestesia estelar, e logo no futuro, tá? Eu vou trazer uma técnica nova aqui no canal que se chama tarô quântico estelar. Tá? Vai ter muita coisa ainda para eu compartilhar com vocês aqui, tá? Então, eu vou terminando por aqui. Eu acho que eu não esqueci de citar nenhuma dos meus fundamentos, das minhas referências, né? Que eu estou olhando aqui no computador, estou vendo o meu roteirinho. Lembrei do Beto Angeli. O sacerdote Beto Angeli, assim como Jorge Scritori, ele é um sacerdote de Umbanda, e ele explica sobre como fazer Umbanda em casa. A minha prática de Umbanda é mais caseira, até por conta da questão da pandemia. Eu não vou em terreiros de Umbanda, eu não vou em casas kardecistas, eu sou messiânico, né? Aplico também o Jorei, e eu não vou na igreja messiânica por causa da pandemia, tá? A pandemia ela não terminou. A gente ainda continua usando máscaras, ainda tem aí, a pandemia ela continua existindo. Então, eu continuo com, não digo que eu estou em isolamento social, mas eu só saio de casa para aquilo que realmente é necessário, né? Esse vídeo está sendo gravado no dia 4 de setembro de 2021. Então, assim, a pandemia não terminou. Vou fazer vídeos falando sobre esse assunto mais para frente, tá?
Mas o que eu preciso explicar aqui é que, assim, como eu falei que a minha Umbanda é uma Umbanda caseira, eu pratico a minha Umbanda mais em casa, tenho o meu altar em casa, né? E as minhas práticas também são caseiras, também um pouco pela questão da pandemia. Eu não vou num terreiro, eu acho que tem aglomeração, então, e eu quero evitar, né? Então, as minhas práticas são todas em casa, eu faço os cursos e realizo as práticas em casa mesmo, né? E aí tem o sacerdote Beto Angeli, que também é outro sacerdote de referência para mim nas práticas de Umbanda em casa, assim como o Jorge Scritori. O Beto Angeli, ele pratica a vertente da Umbanda sagrada, e o Jorge Scritori, ele pratica uma Umbanda cruzada com os cultos africanos. Ok? Então é isso, eu espero que esse vídeo aqui, ele é um vídeo importante, citei todas as minhas referências e os meus fundamentos, e os próximos vídeos, onde eu vou trazer conhecimentos importantes, vou fazer previsões, vou trazer uma série de informações, tem como ponto de partida as referências e fundamentos desse vídeo. Em 2020, eu tenho um vídeo que também fala sobre o meu histórico dentro da espiritualidade. Inclusive, tem um link com textos para o meu livro. Então, no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou deixar uma marcação para quem quiser assistir esse vídeo, que é da metade do ano de 2020, onde eu falo do meu histórico dentro do espiritismo, né, do meu histórico espiritual, alguns textos, algumas produções que eu tive, até mesmo antes de ter esse canal aqui, que já existe desde 2014. Ok? É um canal que já existe há 7 anos, né? O canal Professor Adalberto Pessoa existe há 7 anos. Começou como um canal de astrologia, evoluiu para um canal de oráculos e agora está mais marcado como um canal de terapias e espiritualidade. Ok? Então a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Muito obrigado, um grande beijo e um grande abraço. Tchau, pessoal!